Leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 9. As ações de graças presentes no início da maioria das cartas de Paulo mostram como ele reconhecia os crentes destinatários de suas cartas, verdadeiros crentes, a partir de elementos fundamentais que eles tinham a mostrar pela vida, a prática de vida deles. Paulo então apontava no início das suas cartas, dando graças a Deus: vocês são verdadeiros crentes, porque eu vejo em vocês certas marcas, eu vejo em vocês um modo de vida, ações que só os verdadeiros crentes têm. Nós já vimos isso em Colossenses, Filipenses, nas duas cartas de Tessalonicenses e também na primeira carta de Coríntios, essa mesma carta. Só para lembrar, Paulo então para estes disse: olha, eu vejo fé em vocês, e uma fé que é operosa. Eu vejo o amor em vocês, um amor de um para com o outro, e um amor que está aumentando. Eu vejo esperança, firme esperança, na volta de Jesus, na vida eterna. Eu vejo isso em vocês. Eu vejo que vocês estão cooperando com o Evangelho. E eu vejo que o Espírito Santo está em vocês, distribuindo dons. E isso é só os verdadeiros crentes que recebem, porque só eles têm a habitação do Espírito Santo. Então, irmãos e irmãs, verdadeiros crentes, verdadeiras marcas. Não é pelo fruto que se conhece a árvore, é assim que somos identificados. E Paulo então identifica aqueles crentes verdadeiros, conhecendo a vida deles. E ele vai além, porque não bastava ter apenas estas marcas, era preciso que eles desenvolvessem isso. Ou seja, você é crente, você tem fé, então progrida nessa fé. A Bíblia fala, irmãos e irmãs, que nós podemos ser grandes ou ter uma fé mais firme, mais intensa, que podemos crescer na fé. E todos nós sabemos que nossa esperança, ela pode ser cada vez mais firme. E observamos isso diante de desafios cada vez maiores que vão nos desafiando a desanimar em relação ao futuro, ou quem sabe duvidar dele. Mas nós permanecemos firmes a cada ataque, e às vezes a cada ataque mais forte, e isso é o que? Senão o desenvolvimento da prática e da firmeza dessa esperança. O apóstolo Paulo, ele vai dizer literalmente aos crentes filipenses: desenvolvam a sua salvação. Então nós já vimos que salvação não é uma coisa estática, não é o final de uma jornada, mas é apenas o começo. É uma condição que Deus nos coloca de garantia de vida eterna, mas que cresce, que precisa crescer. É como uma massa de um bolo, de um pão, onde se coloca o fermento, e aí ele vai crescendo, crescendo. É como uma criança que nasce pequenina, sem saber falar, sem saber andar, sem saber emitir juízos racionais, tomar decisões, fazer escolhas morais, mas ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo. Você que está aqui hoje é um adulto e que faz tudo isso, você nasceu criança, não é isso? Alguns já faz bastante tempo, mas todos nós, antes de sermos adultos, fomos crianças, desenvolvemos. E segundo nós vimos na semana passada, a exortação de Paulo não é só que cada um
por si e para si desenvolvam a sua salvação, mas que temos que nos ver e pensar como comunidade, que temos que desenvolver a comunidade, que temos que levar a nossa comunidade, a comunidade de Cristo, a qual Ele nos colocou, para um processo de edificação. E é nesse ponto, irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo faz aqui algumas observações a respeito dos coríntios. Os coríntios, sim, verdadeiros crentes. Lá no comecinho está escrito isso, e nós estudamos isso semana passada. Os coríntios eram crentes que de fato foram alcançados pela graça. Cristo estava presente na vida daqueles crentes, sim. Eles aguardavam o retorno de Cristo, como a verdadeira igreja aguarda. Nenhum dom espiritual faltava àqueles crentes. Características importantes, positivas, e a própria Bíblia nos diz que a gente tem que examinar todas as coisas, reter o que é bom, não é isso? Então eu quero que nós olhemos também para os crentes coríntios, e nesse aspecto positivo, qualitativo deles, que a gente traga para a nossa vida também, ok? Mas, irmãos e irmãs, nem tudo estava bem na igreja de Coríntios, nem tudo estava bem. Havia algumas questões negativas que precisavam ser modificadas, que precisavam ser mudadas. Erros estavam sendo cometidos. Os crentes coríntios, apesar de nenhum dom lhes faltar, eles não estavam usando estes dons para a edificação da igreja. E nós vimos na semana passada que a finalidade dos dons não é uma finalidade voltada para si, mas para a comunidade. O que Deus me dá, toda a capacidade que eu tenho, pela graça de Deus, é para o meu próximo, é para servir o meu próximo, é para servir a minha comunidade. E apontamos no final da mensagem passada o quanto o egoísmo presente na cultura humana atual, para dizer a verdade, durante toda a história, né, da sociedade humana, o quanto que muitas vezes isso é trazido para as nossas vidas ou para dentro da igreja, e de repente nós somos crentes capacitados, mas que ficam olhando só para o próprio umbigo e preocupados só consigo mesmo, de estar bem, né? Porque mais ou menos não é assim no mundo, lá no trabalho. Augusta falou agora de uma mesa cheia de professores, né? Sabe, lá no seu trabalho, onde você tem aquele grupo de pessoas, ou lá na sua vizinhança, ou na sua família, onde é mais ou menos assim, as pessoas pensam mais ou menos assim: dando certo para mim, eu estando bem, se os meus interesses forem alcançados, estou nem aí para os outros, é cada um por si, não é? Cada um por si. Vivemos no mundo sem esse espírito comunitário. E os coríntios, irmãos e irmãs, estavam deixando-se levar por isso, e não estavam edificando a igreja, não estavam cooperando para essa edificação. Percebemos isso nesse texto que nós lemos, quando Paulo vai dizer: olha, vocês ficam aí, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, para com isso. Eu, Paulo, não sou ninguém, Apolo não é ninguém. Quem é tudo é aquele que dá o crescimento à igreja, que é Deus.
nós somos apenas servos, né? E ele fala assim, olha, porque de Deus somos cooperadores, ponto, é isso que nós somos. Então os coríntios, irmãos, irmãs, não estavam cooperando, não estavam operando em favor da edificação da sua comunidade, olhando para o próprio umbigo, preocupados tão somente com seu próprio status, bem-estar, seus próprios sentimentos, reconhecimento pessoal. Eles estavam divididos em partidos. Eu sou do grupo de Paulo, eu sou do grupo de Apolo. Então, o grupo de Apolo é o grupo dos carismáticos, né? O grupo de Paulo é o grupo dos rigorosos, dos estudiosos. Eles estavam divididos, irmãos, irmãs, capítulo 1, versículo 10 e diante, o apóstolo Paulo já trata disso lá no início. Vocês estão cada um para um lado, uma divisão conflituosa que estava gerando uma situação em que uma comunidade se dividia. O conflito leva à discórdia, e a discórdia nos coloca a um passo de tornar as pessoas inimigas. E quando você faz de alguém o seu inimigo, a possibilidade de você passar a odiá-lo é muito grande. Os coríntios estavam assim, divididos, em partidos. Não exerciam e desenvolviam o amor como deveriam. Acho que todos aqui sabem, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, é aquela que fala do amor. É uma linda carta que faz uma descrição do amor, que não tem nada a ver com as canções populares que nós temos, porque coloca o amor como uma virtude, a maior de todas. E Paulo então chega para aqueles homens e diz: olha, vocês têm um monte de coisas, vocês dizem que tem tudo isso, eu vou falar, se eu tiver tudo isso e não tiver amor, não é nada. Se eu tiver tudo aquilo e não tiver amor, não é nada. Se eu tiver tudo aquilo e não tiver amor, não é nada. Sem amor, nada tem valor, sentido, significado. O amor é tudo em todos, e é o que estava faltando neles. Então imagina uma igreja toda capacitada, porque dons é que não faltava, mas uma igreja que onde cada um olhava para si mesmo, e não amava o seu próximo como deveria, ou não estava desenvolvendo esse amor como deveriam. Ora, irmãos e irmãs, a única força que nos leva em direção ao próximo é o amor. Ou é pelo amor, ou é pelo interesse, não é isso? Nós procuramos as pessoas pelos dois motivos. Numa comunidade cristã, não devemos ser amigos, viver como irmãos, por interesses pessoais particulares, mas por amor. Faltava isso aos coríntios. Ora, irmãos e irmãs, quando qualquer pessoa começa a navegar no terreno do egoísmo, do partidarismo, da falta de um amor mais forte desenvolvido, sabe o que acontece com o seu comportamento moral? Ele vai também para esse lado. Portanto, capítulo 5, por exemplo, mostra de que havia sérios problemas morais dentro da igreja.
5:1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Nem gente do mundo faz o que vocês estão fazendo. É mais ou menos isso que Paulo quis dizer. Então, irmãos e irmãs, resumindo, nós podemos dizer que os crentes coríntios não estavam desenvolvendo a sua salvação. Perceba que nós estamos lendo uma carta onde o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que diz que eram verdadeiros crentes, também diz que eles não estavam se comportando como verdadeiros crentes. É crente, mas não é. Qual a causa disso? Então, segundo o texto que nós vemos, irmãos e irmãs, segundo as palavras de Paulo, isso acontecia com os coríntios porque eles eram crentes carnais. O crente carnal é um crente que vive numa situação muito estranha. É crente verdadeiro. Porque veja, a palavra carnal não é a palavra carne. Nas cartas de Paulo, você tem que fazer essa diferenciação. Quando ele fala que alguém vive na carne, ou que alguém está na carne, então ele está falando de alguém que vive segundo a natureza humana e não tem o Espírito Santo. É a condição natural do ser humano. Carnal é uma palavra que só é usada para se referir ao crente. Eu não posso dizer que aquele ímpio incrédulo é carnal. Não. Eu não posso chamar aquele que não é salvo, que não tem Cristo, como carnal. Não, ele está na carne. Carnal posso ser eu, ou pode ser um crente qualquer. Crente carnal é aquele que é e não é. Versículo 1, então, olha o que Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Então Paulo queria tratar com aqueles irmãos, o desejo dele, o desejo maior dele, é que ele pudesse falar com aqueles irmãos, tratar com aqueles irmãos da maneira como deveria ser, eles estarem na condição de serem crentes espirituais. O crente espiritual, a palavra aqui usada, é aquele crente que está cheio e governado, conduzido, guiado pelo Espírito Santo. Eu não pude falar com vocês como a espirituais, e sim como a carnais. O que é carnal? O que significa? O apóstolo Paulo vai usar nesse texto lido 4 vezes essa palavra carnal. Também ele vai dizer segundo o homem, o homem natural, e vai usar também o termo crianças. Eu tive que falar com vocês como a carnais, como crianças que vivem segundo o homem natural. Então, veja lá o versículo 1, não pude falar como a carnais, e sim como a crianças em Cristo. Final do versículo 2, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Final do versículo 3, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem, Então a palavra homem aqui não está se referindo a gênero, está se referindo à natureza humana, E a natureza humana nas escrituras é a natureza pecaminosa. Então, andar, ou ser carnal, é andar segundo a sua natureza humana.
ser guiado pela sua natureza humana. Final do versículo 4, ele fala a mesma coisa. Segundo, não é evidente que andais segundo os homens. O crente, quando ele é salvo, ele não é liberto da escravidão do pecado. Não é isso o que nós aprendemos, não é isso que nós cremos. Aliás, nós vamos participar da Santa Ceia. O que é que nós celebramos? Senão a vitória de Cristo sobre a morte. Ok. Por que a morte? A morte é a punição pelo pecado. Nós morremos por causa do pecado. É a dívida que se paga. Diante de um Deus justo, o pecado só recebe uma única pena, não há outra, a morte. Nós somos pecadores. Caberia a nós todos morrermos pelos nossos pecados. Mas Cristo morreu em nosso lugar. Ou seja, a morte dele é a vitória sobre o pecado. E uma vez então, que Cristo opera em mim o seu perdão, ele me liberta dessa força do pecado, dessa escravidão do pecado, e aí me permite ser alguém capaz de amar a Deus. De ter uma inclinação para o lado de Deus, de aceitar a palavra de Deus como verdadeira, de amar essa palavra e de buscar viver essa palavra. Pastor, eu fui liberto do pecado, mas eu ainda peco. Nós estamos num processo, não é isso? De aperfeiçoamento chamado santificação. E dentro de nós acontece uma luta, trava-se uma batalha entre aquilo que queremos e aquilo que desejamos. Queremos viver segundo a vontade de Deus, mas o nosso desejo se firma nas coisas pecaminosas. Nossa mente é habitada pelo Espírito Santo, mas na minha natureza carnal está o desejo pelo pecado. O crente espiritual é aquele então que segue a instrução do Espírito Santo e é guiado por ele. O crente carnal é aquele que, apesar de ter sido liberto do pecado, ele vai buscar esse pecado. Eu posso dar o exemplo do escravo que foi livre dos açoites, dos castigos, dos abusos, da opressão. Mas apesar de ser livre e de poder começar uma vida diferente, ele volta ao seu antigo senhor para apanhar, para ser oprimido, para ser abusado e explorado por ele. Ele poderia ir embora, mas ele quer ficar lá. Crente carnal é um crente imaturo. Paulo diz: eu não pude falar com vocês como espirituais, e sim como carnais, como crianças. Não tem nada de errado com as crianças. Aliás, se teria alguma coisa de errado, seria muito mais com os adultos do que com as crianças, não é isso? Da boca dos pequeninos, né, virá o perfeito louvor. O problema é a imaturidade. E a imaturidade, meus irmãos e irmãs, ela é um problema para os adultos e não para as crianças, não para os jovens. A gente chama um adolescente de imaturo,
A gente só está dizendo que adolescente é imaturo porque faz parte de um processo de amadurecimento pela qual ele está passando. Ele não viveu o que nós vivemos ainda, não experimentou todas as coisas boas e ruins, e não carrega e não carregou sobre os seus ombros as responsabilidades que moldam diariamente a vida de um adulto. Então, irmãos, irmãs, quando Paulo está aqui apontando um problema para os coríntios, ele não está dizendo: olha, vocês são crentes novinhos, vocês se converteram há poucos dias e são imaturos, não poderia. Não é isso. Eram homens e mulheres que já deveriam estar vivendo a maturidade cristã, e mesmo assim agiam como crianças. Como crianças. Então, irmãos e irmãs, nós temos a situação do crente carnal que se opõe à condição de crente espiritual. Qual é a situação que Deus quer para a sua vida? Que você seja espiritual, que você seja guiado pelo Espírito Santo, não é isso? Mas a condição de carnal está aí. É uma realidade que cerca todos nós. Todos nós. Pastor, será que eu estou sendo carnal? Bom, vamos ver. Você é guiado pela carne ou pelo Espírito Santo? Ou seja, suas ações, suas palavras, suas decisões, a sua vontade direciona suas ações para aquilo que agrada a Deus, para aquilo que é segundo a palavra de Deus, para aquilo que é justo, santo, perfeito, ou para o pecado, para os desejos da sua carne. O crente carnal é aquele que é guiado pelos seus desejos carnais. O crente espiritual é aquele cuja vontade está sobre a influência e a direção do Espírito de Deus, ou seja, da palavra de Deus e do agir de Deus, da presença de Deus na sua vida. Bom, se você é crente carnal, a prática habitual da sua vida é um pecado. Olha, irmãos e irmãs, quem não peca? A própria palavra fala: quem disser que não tem pecado, ou não comete pecado, está mentindo, faz Deus mentiroso. Nós não estamos numa condição de perfeição, mas esse mesmo apóstolo João que diz isso no início da sua carta, ele também diz assim: aquele, que é filho de Deus, não vive na prática do pecado. Então nós temos que diferenciar entre situações pontuais, e eu não estou dizendo que essas situações, por serem pontuais, são justificáveis. Nada justifica o pecado perante Deus. Mas estou dizendo que uma coisa são situações pontuais que, devido à nossa imperfeição, acontecem e que devem nos causar tristeza e quebrantamento, contrição, daquela que é rotineira, daquela que é prática habitual, daquela que marca o seu comportamento. Como é que você define o fulano? Eu defino fulano como um prepotente, arrogante, orgulhoso, mal educado, sem gentileza, rude. Será que alguém do mundo está te definindo ou me definindo assim? Ah, não, foi a primeira impressão. É verdade, irmãos e irmãs, a primeira impressão, ela é complicada. Às vezes a gente passa uma
primeira impressão, por alguma razão, que não traduz verdadeiramente quem somos. Mas vamos falar daqueles que te conhecem já há algum tempo, que convivem com você dia a dia. Se na cabeça deles, se no coração deles, a definição que faz de você é desse tipo de pessoa, então eu preciso você pensar, será que eu não estou, fazendo com que o pecado seja uma prática habitual da minha vida? Você é caracterizado pelos vícios ou pelas virtudes? Você é caracterizado pelo egoísmo ou pelo altruísmo? Egoísmo é quando, nós idolatramos a si mesmos. Altruísmo é quando nós nos voltamos preferencialmente para o nosso próximo. Você só pensa em edificar a si mesmo, nada ou pouco fazendo para edificar os outros e a igreja de Deus? Sua missão é você mesmo, ou sua missão é cooperar e contribuir com a missão de Deus? Então, irmãos e irmãs, nós precisamos fazer constantemente, frequentemente, essa avaliação, essa autoavaliação precisa ser feita. O crente carnal, ele é extremamente prejudicial para si e para a igreja. Por quê? Porque ele não contribui. Se igreja é comunidade, comunidade comum, é um lugar onde nós temos coisas em comum por causa da nossa comunhão e contribuímos então para esse bem comum, comunidade. Se igreja é lugar de cooperação, e esse primeiro esse prefixo vem de junto, de fazer junto, mas eu não faço. Vamos imaginar que, dá um exemplo aqui, me veio na mente. A igreja é igual um trem. O pastor não é a máquina, não. A locomotiva é Deus, é Cristo, não é isso? E nós somos os vagões. O vagão pastor, o vagão presbítero, o vagão o músico, o vagão professora das crianças. E você é esse vagão. Só que tem um detalhe, você está com o freio, as rodas travadas. As rodas travadas. E o trem, para andar, tem que te arrastar. Tem que te arrastar. E a igreja vai arrastando. Crente carnal é aquele crente que vai arrastado. Todos nós já arrastamos alguma coisa. Para arrastar alguma coisa, a gente tem que fazer força, não é isso? Esse púlpito aqui, eu não preciso arrastar ele, né? Tem rodinha. Mas essa mesa eu tenho que arrastar. Eu tenho que fazer força. Eu não vou fazer mais força aqui, senão vai cair as coisas, mas eu tenho que fazer muito, muito, muito mais força para mover essa mesa do que esse púlpito. Isso aqui tem que ser arrastado. Isso aqui não. O crente carnal é esse crente como se fosse um vagão de roda travada. Por isso, querido, não pense assim, eu estou prejudicando só a mim mesmo.
O que minha vida importa para os outros? O que vocês têm a ver com o que eu faço durante a semana? Se eu oro, se eu não oro? Esse problema é meu. Minha vida com Deus é minha. Minha vida com Deus é minha. Vocês não têm nada a ver com isso. Sim, não teríamos se a gente não fosse comunidade. Se a gente fosse apenas um grupo de pessoas que nada tem a ver um com o outro, mas se reunisse aqui para apenas ouvir, trocar uma ideia, digamos assim, né? Igreja não é um lugar de palestras, onde as pessoas vão, mas nada tem a ver uma com a outra, e aí todos que estão ali ouvem uma determinada palestra, mas cada uma sai assim, não gostei, não me identifiquei, não vou fazer isso, e não estou nem aí para os outros. Nós somos um corpo. Isso é que Paulo está dizendo para eles. Eu queria falar com vocês como espirituais. Esse era o meu desejo. Como isso ia... Não, irmãos e irmãs, vem aquela imagem de Paulo aqui, talvez chorando, triste, ao falar disso. Ora, irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que o crente espiritual, ele está prejudicando o andamento, a edificação da comunidade, por outro lado, cabe à comunidade cuidar e ajudar o crente carnal a se tornar crente espiritual. Não é isso? Se Paulo diz que o crente carnal é aquele que é como criança imatura, como é que uma criança se torna adulta? Pela educação. A educação que começa em casa, como diz, né? Mas que ela recebe de fontes diversas da sociedade. A nossa sociedade deveria ser sempre educativa. Deveríamos educar os nossos jovens, as nossas crianças. Não é isso? Não seria essa a maior missão de uma sociedade? Se todos nós somos passageiros, vamos pegar que haja no Brasil hoje 150 milhões de brasileiros que têm mais de 18 anos. Estou julgando aqui, estou chutando, não tenho a mínima ideia, né? Então nós temos 3/4 dos brasileiros com mais de 18 anos, ou seja, adultos, ou pelo menos maior de idade. E 1/4 ainda crianças e adolescentes, né? Passando pelo processo de amadurecimento. Ora, esses 3/4 que estão acima já de 18 anos, todos eles, em algumas décadas, vão morrer. Os que estão mais para frente morrem antes, vão morrer nos outros, não é isso? Isso quando não acontece, né? Acidentes e... O que é então o nosso papel social, se não, no período que nós estamos aqui, contribuir para que o mundo que a gente vai deixar quando morrer, seja um mundo melhor? Pelo menos fizemos isso, essa foi a nossa parte. E a gente faz um mundo melhor, educando os nossos mais jovens a serem melhores do que nós. E não piores. Nós queremos deixar uma geração melhor do que fomos. Era assim que a sociedade deveria pensar. Teoricamente, qualquer um que você perguntar vai dizer que sim, mas olha para o nosso país, para a nossa sociedade e vê se é assim que o povo brasileiro se comporta. Pastor, que está falando de Brasil, nós estamos na igreja.
Nós não podemos, irmãos e irmãs, de maneira alguma, replicar esse problema dentro da igreja. Se há alguém que aqui está numa condição de carnal, de imaturidade, é nossa responsabilidade, ou a responsabilidade dos espirituais, ir lá cuidar desses aí. Porque o apóstolo Paulo e a Bíblia nos está dizendo assim: crente espiritual aponta o dedo, critica e fala o que você quiser a respeito do carnal, porque ele está te prejudicando. Não está escrito isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum está dito que o nosso papel é ser melhor que o outro para poder criticar quem não é tão bom quanto a gente. Pegue a Bíblia, leia letra por letra para ver se você vai encontrar isso. Você não vai. Então, irmãos e irmãs, vamos procurar ser espirituais, primeiro. Segundo, vamos procurar ajudar os que não estão sendo. Terceiro, carnais, acordem, despertem, olha para a sua vida e sua situação, com a ajuda dos teus irmãos e irmãs, sai dessa, para que você não venha a colher os frutos amargos para a sua própria vida.